Você sabe por que algumas pessoas desmoronam diante dos problemas enquanto outras parece que são inabaláveis? Aqui não está relacionado à sua força, não está relacionado à pessoa em si, mas está relacionado a onde ela ancora as suas esperanças. É claro que existem vários parâmetros que eu poderia tratar e trazer para você, mas eu quero trazer uma perspectiva bíblica que vai trazer paz e segurança para sua alma. Fique comigo nesse devocional. Eu tenho certeza que Deus tem algo grandioso para falar com você. Deus ele fez uma promessa a Abraão lá no Antigo Testamento. E o escritor aos Hebreus ele traz um texto maravilhoso que nos deve fazer refletir. Diz o seguinte: Hebreus, capítulo de número 6, o versículo 13 em diante. Eu vou ler alguns versículos, acompanhe comigo. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Que Paulo ele traz essa promessa já para a promessa de Cristo, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Perceba que Paulo ele traz um assunto interessante. Ele fala que Deus, para falar a linguagem dos homens e para que os homens possam conhecer e saber que ele estava falando a verdade, o homem é acostumado com o juramento, não é assim? Quando começa uma discussão, não, mas eu juro, você procura algo que é sempre superior, algo que é sempre maior, mais forte, e faz esse juramento. Nós bem sabemos que no Novo Testamento é proibido esse tipo de juramento. Mas ainda assim muitas pessoas usam: juro pelo meu pai, juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. A Bíblia diz que Deus, por não haver ninguém superior a ele, ele jura por si mesmo para que essa promessa se cumprisse na vida de Abraão. E Abraão, ele deposita nessa promessa a esperança e ele no tempo certo alcança. Nós temos, você tem, eu tenho, promessas da parte de Deus de como ele age e agirá e abençoará e alcançará a nossa vida, a nossa família. Agora, quando vem o problema, aonde está principalmente a diferença daqueles que permanecem e daqueles que tombam? Aonde está a diferença e aonde que mora esse grande contraste? Por que tantas pessoas com promessa tombam no meio do caminho? Outros, qualquer vento de dificuldade faz com que ele saia da presença e não mais espere essa promessa. Perceba que Paulo, ele traz uma figura muito conhecida da época, que é a âncora. Ele diz que é a âncora da alma. Mas, diferente da época que a âncora ela era usada nos barcos, assim como é usada nos dias de hoje, mas que num barco se lançava a âncora para baixo, para que o barco, aonde ele queria apoitar, onde ele queria parar, ele jogava uma âncora por ali, a âncora ela vem se arrastando no fundo até se enganchar em alguma coisa e ali travar, para que o barco não se mova. Paulo ele traz uma alusão agora de uma âncora que é lançada no templo do Senhor. Ele diz que a âncora penetra além do véu. Esse véu que Paulo se refere
é a presença de Deus. Ou seja, a esperança daqueles que não desfalecem está fixada na presença de Deus, em Cristo Jesus. Talvez aqui nós consigamos entender por que tantas pessoas tombam, porque colocam a sua esperança e a confiança no lugar errado. E aí quando vem o problema e a dificuldade, as coisas balançam e o barco vai embora. Então eu quero te trazer essa reflexão, eu quero que você pense. Eu quero que você pense profundamente sobre isso. O que é a esperança? Em primeiro lugar, a esperança para o crente, a esperança para você que tem uma promessa da parte de Deus, não tem que estar baseada no tomara que aconteça. Não é. A esperança é quando vai. Porque se existe uma promessa, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, acontecerá. Então no momento certo, acontecerá. E enquanto não acontece, o que você faz? Espera. E durante esse período de espera, problemas virão, dificuldades virão, adversidades. E aí, para o seu barco não se balançar ou se perder em deriva, o que você tem que fazer? Ancorar-se. E essa âncora, essa fixação, essa esperança de que estou aguardando o momento correto, ela tem que ser na presença de Deus. Tem que ser em Cristo Jesus. Quando a sua âncora estiver em Deus, quando a sua âncora estiver em Cristo Jesus, nada te abalará. Pode vir problema, dificuldade, vento, ventania, vendaval, ondas altas. O barco pode até parecer que vai destruir, mas ele não sairá do lugar. Porque aonde ele está fixado, ninguém pode tirar. Pense nisso. Uns balançam e saem, porque a âncora não está no lugar certo. Aonde você tem colocado a sua âncora? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela. Envie para uma pessoa que você conhece e sabe que está precisando ouvir algo de Deus. Enquanto a âncora não estiver no lugar certo, meu irmão, você continuará sendo instável, continuará sendo abalável. Agora, se você quer ser inabalável, se você quer ter uma casa que não se desmonte, não se destrua por conta de problema, vendaval, adversidade, sua âncora tem que estar em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.